Juízes capítulo 6, aleluia, glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Enquanto você procura aí, glória a Deus, eu quero contar uma bênção, jovem semear. Olha como que Deus é bom. Essa semana o técnico que está fazendo manutenção aqui na igreja, ele subiu os equipamentos de som aqui no salão de eventos. E nós tínhamos esquecido do retiro, né? E daí como que ia tirar aqueles equipamentos lá, né? E o técnico já havia sugerido também de comprar um som específico para eventos externos da igreja. E daí, na hora, foi uma correria de doido. O Cocada ligou para o pastor falou assim: não, então a igreja já vai se adiantar e vamos fazer esse investimento. E os jovens tiveram um evento lá com o som zerado, quase 20 mil reais de equipamento de som. E aqui que vem a bênção, porque Deus é tão tremendo, irmãos, e é muito lindo, porque esses investimentos é tudo com dízimos e oferta. Todo investimento que a gente faz na igreja, tanto no Benjamin foi feito alguns agora esses dias, né? O telhado foi mudado, agora vai vir um equipamento interno do Benjamin. E Deus, ele é tão fiel que daí chegou um irmão aqui e falou assim: pastor, eu quero doar parte do valor do som que a igreja investiu para os jovens. Olha que bênção. Aplauda Jesus, irmãos. Deus é bom demais. Glória a Deus. Eu quero ler um texto da palavra de Deus, Juízes capítulo 6, verso 11. Eu quero falar sobre a chamada de Deus. Eu quero falar nessa noite sobre que Deus, ele chama aqueles que se sentem incapazes. Você se sente incapaz? Se você se sente incapaz, a palavra para você. Juízes capítulo 6, verso 11 até o verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O filho de Gideão estava malhando trigo. Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas. Esse tanque estava escondido para que os midianitas não os encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: varão valoroso, o Senhor está com você. Outras traduções diz: você é corajoso, o Senhor está com você. Gideão respondeu: se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram, que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Era tantos milagres. Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas? Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menor importante da minha família. Verso 16: mas o Senhor disse: você pode fazer isto, porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Amém, Jesus? Diga para alguém que está do teu lado, diga assim: o Senhor é contigo. Tome o seu assento, se possível aplauda Jesus.
Glória a Deus. Eu quero que você preste atenção na palavra dessa noite, porque como eu disse aqui antes de fazer a leitura, a palavra é para você que tem chamada de Deus, mas se sente incapaz. E se sentir capaz faz parte, irmãos. A pessoa que chega na obra de Deus, ou chega para fazer algo no reino de Deus, e se sente já todo capacitado, já se sente todo preparado, tem alguma coisa estranha aí. Na verdade, é quando nós aceitamos a Jesus e quando nós nos envolvemos na igreja, é que Deus nos molda e nos capacita para o seu propósito. Então, se você tem esse sentimento de que você não se sente capaz, faz parte. Mas a partir de hoje, Deus ele vai trazer ao seu coração o propósito dele para a sua vida. E eu tenho uma boa notícia para você: o que Deus vai fazer na tua vida em 2026 nem começou ainda. Não, eu vou dizer de novo: o que Deus vai fazer na tua vida em 2026 nem começou ainda. Eu quero aproveitar e quero profetizar para a vida dos jovens que estiveram conosco nesse retiro. Vocês viram o que Deus fez, o que Deus falou, a forma que Deus mexeu e a forma que Deus moveu. Sabe o que é isso? Deus entregou na mão de vocês algo muito precioso. E eu não tenho dúvida que a partir de hoje, a partir dessa noite, a partir de amanhã, vocês já vão fazer a diferença. Sabe aonde? Lá na escola, lá na faculdade, aonde você colocar a planta dos seus pés, você vai fazer a diferença. Aleluia. Mas escute só, o porquê que o anjo do Senhor se apresentou a Gideão, e o porquê que Deus, o texto diz que ele estava escondido. Para que você entenda, eu quero fazer uma pequena introdução. O povo de Israel era um povo muito parecido com o povo dos dias de hoje. Oscilava muito na sua crença, oscilava muito na sua fé. Trazendo para os dias de hoje, parece aqueles crentes que tem dias que ele está voando, tem dias que ele está lá, tem dias que ele fala em línguas, tem dias que ele chega na igreja, a paz do Senhor Jesus Cristo, mas tem dias que parece que ele chupou limão, tem dias que ele parece aquele maracujá de gaveta, a cara dele toda assim. Aí você não sabe se tem alguma coisa escondida ali ou se é porque ele está bravo mesmo, né? O povo de Israel naquele tempo era bem assim. Tinha dias que eles estavam adorando a Deus, eram épocas, eles viviam fases de adorar a Deus, de buscar o Senhor, aquela coisa toda. Mas eles viviam épocas que eles quebravam as suas alianças com o Senhor. Então quando nós lemos aqui o capítulo, o contexto do versículo que nós acabamos de ler, conta que no meio dessa oscilação toda, teve um dia que Deus falou: chega, já deu. Toda quebra de aliança tem uma consequência em Israel, e para vocês não vão ser diferente. O texto vai dizer que Deus permite o povo de Israel ficar cativo nas mãos dos medianitas. O texto vai dizer que por 7 anos, Cleverson, o povo de Israel trabalhava, e trabalhava muito, irmãos, e plantava, e regava, e cuidava, e na hora da colheita, os medianitas iam lá e roubava tudo, roubava toda a sua colheita, roubava os seus gados, roubava toda a sua prosperidade. E eles viviam de épocas e épocas assim, evangelista. Eles trabalhavam literalmente para os medianitas. Chegou um tempo que foi gerando um medo no coração do povo de Israel, foi gerando um temor muito grande, uma insegurança muito grande, que eles tinham medo até de trabalhar. É por isso que você vai ver Gideão escondido, malhando um trigo no lagar. Não era o lugar de malhar trigo, era o lugar de pisar em uvas para fazer vinho. Mas ele está escondido lá, de medo de ser visto, de medo de ser saqueado, de medo de ser roubado. Era o modo de sobrevivência daquele povo. O texto vai dizer que eles se escondiam, irmãos, em cavernas, eles se escondiam em montanhas, eles tentavam fugir dos seus inimigos, mas eles não conseguiam. Quando eles menos esperavam, o inimigo ia lá e... Só que chega um tempo que eles começam a orar.
Porque não era uma questão de território, irmãos. Não era uma guerra militar ou uma guerra territorial. Era uma questão espiritual. E eu vou te dizer por quê. Porque quando o povo começa a orar e começa a buscar socorro de Deus, Deus levanta um profeta. Quando você chegar em casa, você lê para você ver, lá no capítulo 6. Deus levanta um profeta, e o profeta chega diante daquele povo e diz assim: ó, isso é consequência da quebra de aliança de vocês. O que vocês estão vivendo hoje foram quebras que vocês fizeram, foram desonras que vocês fizeram com o Senhor. E eu quero abrir aqui um parênteses para dizer algo para a igreja. Não é normal você trabalhar e trabalhar muito e não prosperar. Não tome isso como normal. Não, pastora, quando eu olho para a minha família, eu entendo a minha história. A tua família é a tua família, a tua história é diferente, é totalmente diferente. Escuta, nós não podemos sentar nessa cadeira de convencimento que se a vida deles foram destruída, se eles não prosperaram, se a vida deles era bagunçada na vida sentimental e assim, a minha vai ser assim também. Não é isso que Deus tem para a sua vida. Não é isso que Deus tem para o seu coração. Foi por isso que quando você disse sim para o Senhor, Ele te resgatou para preparar um caminho novo para você. A Bíblia diz que os pensamentos que Deus tem para você são pensamentos de paz e pensamento de prosperidade. Se está fugindo disso, é porque tem alguma coisa que Deus precisa ajustar na sua vida. O que você está vivendo hoje, talvez você está sentado aí e está tudo bem, está tudo certo, está tudo bem teu financeiro, teu casamento está bem, está tudo legal. Mas a palavra é para alguém que está aqui nessa noite, que você olha para a tua vida e não anda. É impressionante. Você começa a prosperar e vem os medianitas e rouba tudo que é teu. Você trabalha, você sua, você vai atrás, você levanta cedo, e as coisas não desenrolam na sua vida, as coisas não acontecem. Eu quero te chamar nessa noite para uma atenção bíblica. O Senhor, Ele trouxe alguém aqui nessa noite para dizer para você que Ele quer, e Ele está muito interessado de tirar você desse cativeiro. Mas tem alguma aliança que você precisa rever no teu coração para refazer novamente com o Senhor. Não tem como o ladrão entrar em uma casa, irmão, que é protegida. O ladrão, quando ele vai entrar numa casa, ou quando ele tem interesse de roubar uma casa, em primeiro lugar, ele vai buscar uma casa que é interessante, que ele tenha ciência que ele vai entrar lá, ter alguma coisa de valor. Então ele começa a observar, se tem cerca elétrica, já é um impedimento. Se tem monitoramento, também é impedimento. E se tem aqueles guardinhas da rua, lá na tua rua tem aqueles guardinhas com apito? Ah, meu irmão, você não foi desse tempo? Onde eu moro tem outro tipo de guardinha, mas onde eu morava antes tinha aqueles guardinha que a gente olhava para ele e falava assim: meu Deus, se o bandido der um grito, o coitado, mas ele já assustava alguma coisa, irmão, né? Já espantava alguma coisa. Porém, se o bandido não vê nada disso, ele vai ver uma casa frágil e muito fácil de entrar. Ele vai entrar e vai saquear tudo. É isso que Deus está dizendo para alguém nessa noite. Tem fragilidade dentro de você, que tem feito os midianitas olhar para você e achar que tem o direito de saquear aquilo que é teu por direito. É teu por direito. Sabe por quê? O diabo, ele não tem autoridade sobre o meu financeiro, ele não tem autoridade sobre a minha vida, ele não tem autoridade sobre a minha cabeça, a não ser que eu dê essa autoridade para ele. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus trouxe alguém para te dizer nessa noite: Deus, Ele quer abrir os seus olhos e dizer para você que é tempo de mandar esses midianitas embora da tua vida. É
tempo. Ei, só que a gente tem um negócio, irmãos, que às vezes a gente quer transferir tudo para Deus o que nós estamos passando, porque é mais fácil eu culpar a minha mãe pela desgraça que eu passo, é mais fácil eu culpar o meu pai, é mais fácil eu culpar o meu patrão, é mais fácil culpar o A, o B, o C. O difícil é eu me olhar no espelho e dizer: não, é culpa minha, é a minha culpa. Então se a culpa é minha, eu vou resolver esse negócio. E por que eu falo isso? Escute, toda oração ela é ouvida, amém? Qual que era a oração do povo de Israel, jovens? Para que Deus tirasse eles daquele ciclo de destruição. Trabalhava e era roubado, trabalhava e era saqueado, eles não aguentavam mais. Então eles começam a orar a Deus e pedir para que Deus tirasse eles daquela situação. Então Deus usa um profeta em primeiro lugar e alerta eles, porque escute, quando você olha na Bíblia é algo fantástico. Toda vez que Deus envia alguém para resgatar, Deus sempre envia um profeta primeiro. Quando Deus usa aqui o profeta, o que o profeta fala? Ei, isso aqui não tem nada a ver com Deus, isso aqui é uma consequência de vocês. Não foi assim que o profeta falou? O que vocês vivem hoje, esse cativeiro de ciclo de repetição, vocês trabalham e são saqueados, isso aqui foi uma aliança que vocês quebraram. Pois bem, então eles começam a orar ao Senhor para querer uma resposta. E é aqui que nós precisamos ficar ligados, irmãos, porque a resposta nunca vai vir do jeito que nós queremos. E por que eu falo isso? Quando o anjo do Senhor ele encontra Gideão no lugar errado, certo? Porque ele estava escondido, se sentindo o quê? Com medo, inseguro, com medo de qualquer momento aquilo que ele estava fazendo fosse encontrado e fosse roubado. Só que preste atenção, quando o anjo se apresenta a ele como um sinal de resposta do povo, como sinal de oração do povo de Israel, o que é que o anjo diz para ele? Varão corajoso, valoroso, o Senhor é com você. O que é que Gideão fala? Nós lemos aqui, olha só. E a gente tem esse negócio, né, irmãos? Deus, se o Senhor é comigo, então por que eu estou nesse vale? Olha, bocudinho Gideão, né? Mas a gente é assim também, irmão. Você não? Então você vai para o céu. Porque eu de vez em quando dou umas loucas assim, depois eu me coloco no meu lugar. Tem dias que a gente fica mesmo revoltado. É verdade, a gente é pecaminoso. Escuta, Gideão, olha a teologia que ele traz. O Senhor está dizendo que Deus é comigo? Mas e as histórias que meus pais contavam lá do livro de Êxodo? Que o Senhor resgatou o povo de Israel, que livrou, olha, ele começa a contar toda a história. Só que ele esquece que não foi Deus que trouxe aquela miséria para o povo de Israel, foi o próprio povo de Israel. A gente de vez em quando tem amnésia, né? O profeta já tinha falado, mas a hora que o anjo se apresenta, ele quer o quê? Se vitimizar. A gente tem esse problema também, irmãos, e nós temos que sair desse lugar em nome de Jesus. Sabe por quê? Deus ele está procurando uma igreja que tenha responsabilidade pelos seus atos. Por quê, pastora? Porque a unção ela só é transbordada onde tem um vaso de caráter, um vaso de personalidade.
Nós falávamos isso na madrugada, na vigília, e eu achei tão lindo, irmãos, e tão poderoso, que depois da palavra, só dava jovem pegando o vapor, aqueles negócios, irmão, escondido, que estava lá no guarda-roupa de Nárnia, que ninguém sabia onde estava, que ninguém sabe como que eles levaram, irmão, isso que é tudo vistoriado, mas a palavra mexeu com o coração deles. Eles foram pegando aquelas artimanhas de Satanás e foram entregando no altar do Senhor. Sabe por quê? A palavra, ela tem o poder de constranger o pecador e de fazer ele se arrepender dos seus pecados. Era Massuri que ele baracebria, esteia marassúria raça. Se o Senhor é comigo, se o Senhor é conosco, por que é que nós estamos passando por isso? Ei, Gideão, isso não tem nada a ver com Deus, isso é uma consequência sua. Você plantou e hoje você está colhendo. Mas pastor, o que é que eu faço com essa colheita então? É tempo de você se levantar e sair desse lugar, porque o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor dos Exércitos. Há muitas pessoas que estão caídas espiritualmente, caídas fisicamente, pessoas que outrora quebraram suas alianças com Deus, fizeram alguma coisa que hoje se sente distante de Deus, já há um buraco na sua alma, e agora já não sabe mais como voltar, já não sabe mais como recomeçar. Quantas pessoas que talvez você conhece que está assim hoje, que tenta se levantar espiritualmente e não consegue mais. Quem sabe são pessoas que estão ainda lutando para sobreviver, mas em nome de Jesus, ainda existe um Deus que está de olho nessa terra, buscando aqueles que queiram e que desejam se levantar novamente. Mas nós temos que sair desse lugar, irmãos. Que lugar, pastora, de julgamento. A partir de hoje, pare de dizer para Deus o porquê que você está passando por isso. Pare. Senhor, eu não entendo. Faça uma oração invertida. Senhor, traga à minha memória o porquê que eu estou passando por isso. O que é que eu plantei? O que é que eu fiz, Senhor? O que é que eu disse? Aonde eu estive? O porquê que eu estou passando por isso? Sabe por quê? Se você fizer essa oração invertida, Deus vai começar a mostrar para você algumas alianças que você quebrou, algumas coisas que foram feitas que distanciaram você do propósito de Deus. E eu quero te dizer algo da parte de Deus: se você tomar esse posicionamento hoje espiritual, o que Deus vai entregar na tua mão lá na frente vai ser tão poderoso que nem os teus olhos ainda conseguiram enxergar. E por que eu falo isso? Porque quando Gideão está discutindo com o anjo diz para ele: Gideão, o Senhor é contigo, e Ele te escolheu para destruir os seus adversários. Ele estava num lugar de dor, de sofrimento tão grande, irmãos, que ele estava numa crise de identidade. Primeiro que ele já não estava acreditando mais nada. Segundo que ele começa a dizer: mas eu sou o menor, a nossa tribo é a menor, eu sou o menor da minha casa. Olha o que a luta faz, olha o que o sofrimento faz. Mas o Senhor, sabe o que é interessante no texto? Que ele nem se envolve nessa conversa de Gideão, sabe? Porque se for a gente, o que a gente faz? A Ju, né, Ju? O pessoal fala que a Ju é muito... escute, a gente faz o quê? Não, irmão, não levanta a tua cabeça, Deus é contigo. Não, para de chorar. Não, aí você até chora com ele. Não. Mas o anjo ignorou. O anjo só afirmou de novo: Gideão, o Senhor é contigo, e você precisa ir para a peleja.
pelejar. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que Deus ele vai levantar nessa noite gideonitas para a sua obra. Homens e mulheres de Deus que quando olha para o seu coração não acredita. Quando você olha para as suas limitações, você não consegue se enxergar no propósito. Sim ou não? Quando você olha para você, você pensa: será que um dia eu vou conseguir? Será que um dia vai dar certo? Será que um dia eu vou fazer a obra de Deus? Será que um dia eu vou evangelizar? Será que um dia eu vou pregar? Será que um dia eu vou cantar? E o Senhor está olhando para você e está dizendo: sabe o que? Só depende de você, porque por mim está tudo resolvido. Eu já vou finalizar por conta do horário, mas deixa eu te dizer algo de Deus. Ei, aquele homem todo medroso, sabe, se sentindo incapaz, agora ele entende o propósito. E o Senhor disse para ele assim: você precisa preparar um exército. Rapidamente, irmãos, ele prepara esse exército. Só que antes dele ir para a batalha, o Senhor diz algo para ele muito importante: Gideão, antes de você ir para a guerra, você precisa vencer uma outra guerra. Ué, Senhor, que guerra? Dentro da tua casa tem um altar de Baal que o teu pai serve. Eu quero que você destrua o altar de Baal, e depois que você destruir, você estará preparado para ir para a batalha. Sabe o que é isso? Pregar na vida dos outros é muito fácil. Eu quero ver a gente viver o evangelho. Sabe o que é isso? Deus está nos ensinando que antes de nós entrarmos na batalha, antes de nós pegarmos no cajado, antes de nós fazermos alguma coisa para o reino de Deus, primeiro nós temos que derrubar os altares das nossas vidas. Antes de cuidar do lar de alguém, antes de querer cuidar do casamento de alguém, antes de querer, irmão, dar um conselho para alguém, primeiro olha para o teu casamento, primeiro olha para os teus filhos, e depois que estiver tudo resolvido, Gideão, aí você vai para a batalha. Altares precisam ser quebrados primeiro. Pastora, por que é que Deus disse isso para Gideão? Não tinha nada a ver com ele, tinha a ver com o pai dele. Mas aí fala de herança espiritual, irmãos. Aí fala de legalidade espiritual. Ele convivia com os seus, ele estava junto com os seus. Sabe o que Deus estava dizendo? Gideão, para eu te colocar nessa peleja, nessa batalha, é algo espiritual tão forte, mas tão forte, que se você tiver uma legalidade e você pisar naquele território, o diabo vai te arrebentar. Aí quando a gente fala isso nos dias de hoje, as pessoas falam o quê? Está exagerando. Quando a gente fala assim: pessoal, cuidado quando você for no monte, vai com a vida no altar. Quando a gente pede para os irmãos: irmãos, não coloca esse uniforme de obreiro se você estiver alinhado com Deus, até porque a gente não conhece profundamente o coração de todo mundo. Aí quando a liderança, os pastores de qualquer igreja, irmão, traz esse ensinamento dizendo para a igreja tomar cuidado, porque quando você entra na batalha, quando você entra na guerra, irmão, não é algo físico, é algo invisível. Você está entendendo, irmão? A guerra com o diabo, com o adversário da nossa alma, não é uma guerra visível, é uma guerra invisível. E se ela é invisível, nós precisamos estar ligados com o Senhor, porque é só Ele para nos dizer, é só Ele para nos mostrar, e é só Ele para nos livrar. Então quando Deus diz para Gideão: primeiro conserta a tua casa, primeiro derruba esses altares, para depois você ir lá contra aquele gigante, contra aquele exército enorme, Deus está te dizendo: Gideão, eu vou com você, mas primeiro conserta a tua casa. Turamassuri que ele baracébria, esteramassoria, rácia, camandúria, sébria.
E sabe o que é interessante? E aqui eu vou finalizar literalmente, que o horário já deu. Escute. Quando ele vai para a batalha, se organizar para ir para a batalha, ele sabe que o seu adversário era um mar de soldados. Presbítero Lucas, era quase que inviável ele ganhar aquela guerra. Ele entendia muito bem que era algo que tinha que ser algo sobrenatural, mas ele nem imaginava o que Deus iria fazer com ele. Ele pega o seu exército e era quantos? Cadê os alunos da escola bíblica? Era quantos? Quantos? Uau, 32 mil. E eu imagino ele feliz por ter conseguido recrutar 32 mil soldados. Porque na hora, irmão, que o fogo pega, é difícil, irmão, você conseguir juntar um povo. A hora que o chicote estrala, a hora que o negócio aperta, é difícil, é ou não é? Eu imagino ele feliz, graças a Deus, consegui 32 mil. Aí de repente Deus diz assim: mas quem disse que todo esse povo vai junto com você? Ei, Gideão, nem todos que falam que estão com você, rapaz. Ei, jovens, nem todos que dizem que são seu amigo são seus amigos. Você está entendendo? Aí aquele que está lá no trono, olhando tudo, que conhece o coração do homem, que o homem pode sorrir, o homem pode transparecer uma coisa, mas aquele tem um raio-x do céu. Ai, aquele vê coisas que os nossos olhos não conseguem ver. Aquele que está lá no trono, a Bíblia diz que ele esquadrinha o coração do homem na terra. Faz um teste, Gideão. Você acha que esse povo está com você? Faz um teste. Eu imagino ele já com o coração assim: ai, Senhor, sabe o que eu imagino? Imagino, eu tenho que fazer mesmo o teste? E se eu ficar sozinho? Eu tenho mesmo? Faz o teste. Eu estou com você. Primeiro teste. Fala para os 32 mil aí, quem tiver com medo pode ir embora. Eu imagino assim que ele pensou: vai só meia dúzia. Quando ele fala já de cara, vai quanto? 10 mil embora. Escuta só. E agora? Eu imagino ele colocando a mão na cabeça, falando assim: Senhor, o que vai ser de mim agora? E agora, Senhor? Deus manda te dizer nessa noite: e agora o quê? Desde quando que eu trabalho na quantidade? E agora o quê? Você acha que você tem que ter um monte de gente para estar junto? Para o negócio funcionar? Não, você precisa somente dos 300. Você precisa ter aqueles que estão ligados na mesma visão, aqueles que têm o temor no coração, aqueles que não dão ouvido para fofoca, aqueles que não sentam na roda dos escarnecedores, aqueles que não emprestam a boca para falar da vida de alguém, aqueles que não tocam no ungido de Deus. É esse que você precisa ter do seu lado. Senhor, e agora? Tem mais um teste. Ai, meu Deus, tenho certeza. Mais um teste, Gideão. No segundo teste, irmão, já foi mais um tanto. E ele fica só com 300. Eu imagino ele olhando assim, presbítero Cocada, para aqueles 300 e falando assim: agora eu estou entendendo o propósito. Deus não queria a glória para o homem.
Estou entendendo, Deus, agora estou entendendo. Porque se aqueles 32.000 estivessem, eles diriam: a glória é nossa, nós conseguimos. Porque nós, agora estou entendendo. O Senhor me deixa com 300 para mostrar para mim que a glória é tua e que a glória sempre foi sua. Sabe qual que foi o resumo dessa história? E eu quero orar por você. Dos 300 ainda Deus manda dividir em 3 grupos. Aí eu imagino, agora lascou tudo, Jesus. Mas foi na divisão estratégica e na obediência que Deus entregou a vitória para o povo de Deus. Eu quero dizer algo da parte de Deus para a igreja nessa noite. Eu estava lendo essa palavra nessa tarde, eu não ia pregar sobre ela, como eu não consegui pregar a mensagem de ontem lá nos jovens, que Deus levou para outros mistérios, irmãos. Aí eu cheguei em casa, e hoje, depois que a gente foi lá com os jovens de novo, estava bem tranquilo, irmão, diante de Deus. Eu falei: a palavra já está preparada, né? Eu vou dormir um pouquinho, porque eu não consegui dormir à noite, a gente chegou muito tarde da vigília. Aí eu estou deitada lá, irmãos, eu tenho um sonho. Quando eu tive aquele sonho, o Senhor disse: se levanta. E eu levei um susto, irmão, abri o olho, e o Senhor disse: eu estou mudando a mensagem dessa noite. Vai para o seu escritório. E eu quero dizer algo da parte de Deus para alguém aqui nessa noite. Algumas coisas muito fortes Deus disse aqui. Deus vai, escuta o que eu estou te falando, Deus vai entregar os midianitas na sua mão. Ele vai entregar a vitória que parece ser impossível. Sabe aquela vitória que você está orando há anos? Sabe aquilo que parece estar trancado, está amarrado? Aquilo que parece ser impossível, sabe? Ele vai fazer isso, mas se você fizer uma coisa: primeiro, renovar a sua aliança com o Senhor. Porque essa consequência é sua, foi você que fez. Foi você que deu abertura, foi você que deu brecha, foi você que abriu a porta da tua casa, foi você que abriu o teu coração, foi você que fez. Ei! Mas não fica nesse lugar, tá? Isso aqui não é uma palavra de julgamento, isso aqui é uma palavra de acolhimento. Porque Deus está dizendo o que para Gideão? Ei, o povo orou, se arrependeu, agora eu quero levantar você. Sabe o que Deus está dizendo para você? Ei, que esse momento de culpa, essas coisas ficaram tudo para o passado. Agora Deus está dizendo: e agora? Você vai se levantar ou não? Você vai renovar essa aliança ou não? Você vai renovar esse pacto ou não? Você vai refazer o seu caminho ou não? Porque se você decidir hoje, eu entrego os medianitas na sua mão, e você vai poder cantar o hino da vitória, diz o Senhor. Se coloque em pé. Aleluia. As pessoas falam muito do grito que o exército de Gideão deu, mas elas esquecem de uma coisa: as estratégias que Deus deu para ele. Eu gosto muito de leitura de estratégia, irmãos. Corre um sangue militar na minha veia, aleluia. Tem os parentes que foi tudo militar. Então tudo que é estratégia, eu fico fascinada. E quando Deus dava as estratégias para Gideão, eu falava assim: meu Deus, que coisa mais linda, Senhor. Que incrível. O povo só fala do grito, mas não fala do cântaro que foi quebrado, com a candeia dentro. Isso aqui é profético, irmãos. O poder não está só em você gritar o nome do Senhor. O poder está em você se quebrantar na presença dEle e a luz sair de dentro de você. A partir dessa noite, Deus, Ele quer arrancar do teu coração aquilo que te distanciou do propósito de Deus. A partir dessa noite, o Senhor está dizendo assim: ei, essa aliança que você vai renovar comigo vai fazer com que essa candeia que está dentro de você apagada, ela volte de novo a pegar fogo. A chama vai voltar.
o desejo de novo de fazer a obra de Deus vai voltar, mas é necessário refazer a sua aliança com o Senhor. Eu vejo Deus querendo dar livramento para pessoas aqui nessa noite. Sim, eu vejo Deus querendo dar livramento. O Senhor está falando de renovação de aliança, porque Ele quer livrar a tua vida e a tua casa das consequências. Ei, Amarassuri, quer lhe dar a sé. E eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração. Essa palavra falou com você. O Senhor ministrou de alguma forma. Em algum momento o Senhor bateu lá naquela raiz. Então o Senhor está dizendo: é tempo de renovar a sua aliança comigo. Pare de fazer como Gideão. Senhor, cadê os milagres que o Senhor falou? Cadê aquelas coisas tão tremendas que o Senhor fazia e que o Senhor faz e que eu ouço por aí? Por que é que não acontece na minha vida? E o Senhor está dizendo: é só você renovar a aliança comigo, que a glória da segunda casa vai descer. Era Massuri Queribaracébia. Sai do seu lugar e vem aqui. Só você que precisa renovar uma aliança com Deus. Você tem coragem? Você tem coragem? Sai do teu lugar e vem aqui no altar de Deus. Só você que tem uma aliança. Isso. Se você tem coragem, vem. Já me amarassuri que ele baracébria. Turamaracébria. Se você tem coragem, sai do teu lugar e vem aqui no altar. Vem no altar. Se você tiver saúde para isso, dobre os seus joelhos. Fala com o Senhor sobre essa aliança. Não vá para a batalha sem antes derrubar esse altar de Baal. Não vá, não faça sem antes derrubar esse altar. Turamassuri que ele baracé, Estemarassuri que ele baracé, Estekamiba e Utubriacé, Terabrassuri se quer biofácia, Teramacalabarassuri que ele baracé. Terabai, vai abrindo o teu coração, vai falando sobre esse altar. Hoje é noite de quebrar esse altar aqui. Ei, Gideão, eu sinto a presença de Deus aqui. Ei, Amarassuri que ele baracérgia. Demônios estão perdendo as forças nessa noite. Altares estão sendo restaurados. Debrassuri que ele baia sérgia. Turamara sérgia fácia. Eu ouço o grito de demônios nessa noite. E eu sei que ele está perdendo as forças. Ele está saindo da casa de alguém aqui. Ele está saindo do casamento de alguém. Ele está perdendo as forças. Teramassuri que ele baia. Toca, Senhor. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Toca, toca. Restaura o altar. Restaura o altar. Restaura a aliança. Restaura a aliança que está quebrada. Restaura a aliança que está quebrada. Agora, agora, agora. Deus está restaurando. Deus está restaurando. Deus está derramando um renovo sobre a sua igreja nessa noite. Você acredita no renovo de Deus? Feche seus olhos então e comece a falar com o Espírito Santo de Deus.
Começa já a agradecer pelo renovo que Ele está descendo agora na sua vida. Começa a agradecer e dizer: Senhor, obrigado pelo renovo. Obrigado pelo renovo. Obrigado pelo renovo. Começa a conversar com o Espírito Santo de Deus e começa a agradecer. Você que é batizado com o Espírito Santo, vai falando em línguas, porque essa língua só os anjos entendem. Fala com o Senhor. Fala, 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 fala. Tem renovo de Deus descendo na casa. Tem renovo, tem renovo, tem renovo. Eu quero viver algo novo e faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Deixa eu profetizar algo para os jovens semear. Vocês estão me ouvindo bem aí? Me ouve bem? Levanta a sua mão direita. Vocês acreditam no mundo espiritual? Crê mesmo? Então fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos, não abra os seus olhos. Escute o que eu vou profetizar nessa noite, em nome de Jesus. Há um anjo do Senhor colocando uma espada na sua mão. Sabe por quê? A partir de hoje vocês enfrentarão grandes guerras, mas o Senhor manda te dizer que Ele está contigo. Pega essa espada nessa noite. Pega e acredite que essa espada, ela tem poder, viu? Quando a guerra espiritual vir, usa ela, porque ela